Bom dia! Então, vamos proceder aqui à execução desse exercício de perspectiva isométrica. Esse exercício diz respeito a gente traçar esse sólido indicado na perspectiva isométrica. Então, como eu falei em aula, o primeiro passo é o traçado dos eixos. Então, a gente vai traçar os eixos. Primeiramente, a gente traça uma linha horizontal. Então, vamos traçar aqui uma linha horizontal. Em seguida, a gente traça uma linha perpendicular a essa linha horizontal. E é nessa perpendicular onde vai estar o eixo Y, né, que é o eixo relativo à altura. Em seguida, a gente vai traçar os dois eixos com inclinação 30 graus, que são o eixo X e o eixo Y. Então, vamos traçar aqui, ó, a gente posiciona o esquadro de 30 graus e traça aqui o eixo X. Em seguida, a gente vira simetricamente e traça aqui o eixo Y. Então, o primeiro passo na execução de um desenho em perspectiva isométrica é traçarmos os eixos. Feito isso, a gente vai marcar nesses eixos os pontos das dimensões do sólido apresentado. Nesse caso aqui, a gente pode observar que ele tem 4 no eixo X, 2 no eixo Y e 2 no eixo Z. Então, essas são as dimensões do meu paralelepípedo envolvente. Então, eu vou pegar o meu escalímetro na escala 1/100 e vou marcar aqui as 4 unidades. 4 unidades no eixo X. Vou marcar aqui as 2 unidades no eixo Y. E vou marcar as 2 unidades no eixo Z. Pronto. Feito isso, eu vou traçar por esses 3 pontos que eu marquei, linhas paralelas aos eixos, né? Para traçar o meu sólido. Então, eu vou traçar linhas paralelas aos eixos, passando pelos meus pontos. Então, eu prossigo, ó. Vou traçar aqui linha paralela a X, certo? Vou traçar paralela a Z. E essa minha paralela Z, ela vai passar pelo ponto que eu marquei no eixo Y, que é quem? 2 unidades. E eu vou traçar também uma outra paralela a Z, que é passando pelo ponto 4, que eu marquei aqui, ó, no eixo X. Então, eu vou traçar aqui a outra linha. Vou passar também uma paralela a X, que passa aqui pelo ponto esse aqui é com relação ao ponto 2, que eu marquei aqui, né? E eu tracei já as paralelas a Z.
E com isso, ó, eu vou fazendo, ligando os pontos marcados nos eixos, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou traçar o paralelepípedo envolvente, cujas medidas são 4 por 2 por 2. Então, ó, vou passar aqui o paralelepípedo envolvente. E aí, eu tenho meu paralelepípedo envolvente, cujas medidas, é esse laranjinha aí, vocês podem ver, as medidas são 4 por 2 por 2. Só lembrando aqui, ó, que é o eixo X, aqui é Z e aqui é Y, para ficar bem claro, tá? E que esse valor desse pontinho aqui, ó, é 4, esse aqui 2 e esse aqui 2, conforme indicado na figura, que são os pontos, os primeiros pontos que eu marquei para traçar meu paralelepípedo envolvente. Pronto, tracei meu paralelepípedo envolvente. E agora? Agora eu vou colocar aqui nessa figura, só para ficar ainda mais fácil de visualizar, ó. Vou traçar aqui essa reta e essa. E aí, o que que a gente pode notar aqui? Que essa minha figura dada virou o paralelepípedo envolvente, né? Então, eu olhando para essa figura e para essa, o que que eu faço? Eu disse, eu tenho que marcar aqui, ó. Eu tenho que marcar essa parte. Eu tenho que marcar essa parte. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar a medida, ó. 0,8 no eixo X, né? 0,8 em X. Então, eu pego o meu escalímetro na escala 1 para 100. Venho aqui, ó. Marco um pontinho aqui no 0,8. Em seguida, aqui pro outro lado também. Marco aqui no 0,8, certo? E aí, eu vou fazer uma reta paralela a essa aqui que já está traçada. E passando por quem? Passando pelo ponto que eu marquei, 0,8. Então, eu vou traçar aqui essa reta. E aí, ó, eu vou fazer as paralelas, que eu preciso de mais uma paralela aqui, ó, no 0,8 que eu marquei do outro lado, certo? Bom, então, tracei os eixos, marquei os pontos, tracei as retas paralelas, obtive meu paralelepípedo envolvente. E, em seguida, parti para essas duas partes aqui, né? Vamos chamar aqui de partes 1 e 2. São essas partes 1 e 2, certo? E aí, eu já delineei essas partes aqui. Minha figura está quase concluída. O que que falta, então? Falta a parte circular. Bom, aí eu preciso lembrar o quê? Para eu fazer um círculo na perspectiva isométrica, eu preciso de um quadrado na perspectiva isométrica para inscrever esse círculo. Uma observação importante que vale lembrar é que o lado do quadrado tem o mesmo valor do diâmetro do círculo. O lado do quadrado tem o mesmo valor do diâmetro do círculo. Então, veja só. Vamos olhar aqui para essa figura. A gente está vendo aqui, ó, que aqui é metade do círculo. O círculo todo seria aqui, certo? Então, aqui nós temos metade do círculo. Aonde estaria um quadrado que eu precisar para escrever esse círculo, né? Onde estaria esse quadrado? Estaria no mesmo plano do círculo. Estaria não, estará. Onde estará esse quadrado? Estará no mesmo plano do círculo. Que plano é esse? Ó, é o plano da face frontal. Então, eu traço paralela a essa aresta, passando pelo ponto, ó. Paralela, ó, continua ainda paralela a aresta, passando pelo ponto.
Tô vendo aqui, ó, os dois lados do quadrado. E eu sei que o raio é 12, então o diâmetro é 24. Então, o que que eu faço? Eu venho com o escalímetro aqui, ó, 12 para cima, 12 para baixo. E aqui, 12 para cima e 12 para baixo, para eu fazer o quadrado no mesmo plano desse círculo. Então, vamos aqui para o nosso desenho. Eu vou traçar uma reta paralela a Z. Vou traçar aqui uma reta paralela ao eixo Z, né? Que o eixo Z é uma aresta da face frontal, né? E o meu quadrado, ele tem que estar no mesmo plano da face frontal, porque ele precisa conter esse círculo que está na face frontal. Então, eu vou fazer aqui uma aresta. Passando por esse ponto aqui, ó, da figura. Que é exatamente, vai tangenciar esse círculo. A reta que eu vou passar, que é o lado do quadrado, vai tangenciar o círculo, certo? Então, vamos lá, passar a reta que vai tangenciar o círculo. Tô passando. Vou passar também ainda paralela. Trocar aqui os esquadros, que esse é mais comprido. Ainda paralela a ela. Aqui, ó, posso botar na direção dela. Outro para segurar e eu trago até esse ponto aqui, que é o outro extremo, ó, do círculo. Né? Que eu preciso traçar agora o outro lado do quadrado. Porque eu preciso do quadrado para inscrever o círculo. Certo? Tracei as minhas duas aí. Aí eu venho com o meu escalímetro. Vou medir 12, que é o raio. Lembra que eu falei? O lado do quadrado, que é daqui para cá, o lado inteiro, tem o mesmo valor do diâmetro do círculo. Então, se tem o mesmo valor, né? Eu tô vendo que aqui é metade, então eu coloco 12 para cima e 12 para baixo. E aí, eu traço uma reta paralela ao eixo X, aqui na face frontal, passando por esses pontos que eu marquei aqui, o 12, né? Então, eu traço aqui, ó. Certo? Então, eu vou traçar. Pronto. O círculo da face frontal, eu já sei onde é que eu vou inserir. Eu vou inscrevê-lo nesse quadrado aí. Pronto, obtive o quadrado. O que que eu faço agora? Vou atrás dos pontos médios, né? Então, eu vou atrás dos pontos médios, ou eu vou pela mediatriz, ou então eu meço aqui com o escalímetro. E aí, eu determino aqui, como é 7,2, eu sei que o ponto médio é 3,6, e aí eu marco o ponto médio aqui e o 3,6 ponto médio aqui. Aí, eu vou escrever as letras aqui para a gente se localizar. Ó, A, B, C e D, pra gente não se perder, tá certo? E aí, eu vou chamar os pontos médios de E, F, ó, vou até escurecê-los aqui para ficar bem nítido. G e H. Esses são os pontos médios, certo? Então, vamos lá. Escurecer para ficar bem visível, para não haver nenhuma dúvida. Pronto. Em seguida, que eu determinei esses pontos médios, eu vou observar que tem dois vértices mais abertos e tem dois mais fechados. E aí, eu vou ligar os vértices mais abertos aos pontos médios contrários a ele.
Então, eu vou ligar o D de dado ao E de elefante, que é um dos pontos médios contrários, e o D de dado ao F de foca, que é o outro ponto médio contrário a ele. Né? Só que a gente tem também um outro vértice mais aberto, né? Que é o B de bola. Eu vou ligar o B de bola ao H de Helena e vou ligar o B de bola ao G de gato. Para que eu fiz isso, hein? Eu fiz isso para determinar dois pontos. O ponto I e o ponto J. E agora eu vou proceder ao traçado do meu círculo, certo? E aqui eu preciso atentar para um fato. Eu não preciso do círculo todo. Eu só preciso da parte inferior. Então, ó, eu vou centrar meu compasso em I, abrir até H ou até E, né? Que tem o mesmo valor, deveria ter. E vou traçar aqui a parte menor do meu círculo, certo? Não vou precisar fazer isso com J. Por quê? Porque a parte menor inicia o traçado aqui no F. Então, já sai aqui da altura 2 do meu sólido, né? Então, eu não preciso traçar. Em seguida, eu vou colocar o meu central compasso em D de dado, abrir até E de elefante ou até F de faca. E aí, eu vou traçar a parte maior do meu círculo, certo? Depois eu vou escurecer para vocês verem a figura com mais nitidez. Só que falta o círculo da parte posterior, né? Vocês estão vendo aqui. Aqui, ó, falta essa. Como é que a gente faz? A mesmíssima coisa, né? A gente faz uma paralela ao eixo Z. Paralela ao Z, ó. Passando pelo ponto extremo aqui, ó, que vai ser onde vai tangenciar. Então, vamos traçar aqui. Vamos fazer uma paralela a Z, outra paralela a Z. Passando pelo outro extremo, esse aqui, certo? Lembra que é um círculo que nós estamos querendo inscrever em um quadrado. E os lados, e o círculo, ele tangencia os lados, os lados do quadrado tangenciam o círculo, certo? E aí, ó, vamos traçar agora paralelas a X. Né? Porque a gente passou as paralelas a Z aqui, e aí a gente mediu 3,6 e 3,6, desculpa, o 1,2 e 1,2. Eu tô dizendo 3,6 porque eu fiz aqui na escala 3 para 1. 1,2 e 1,2, certo? E aí a gente vai traçar aqui a outra. Pronto. Então, terminamos aí, finalizamos o traçado do segundo quadrado. E aí, novamente, a gente vai quem? Identificar aqui os pontos médios, ligar os vértices mais abertos aos pontos médios contrários a ele, ó. Tá aqui um e tá aqui o outro. Eu vou escrever mais um horror de ponto, porque senão vai ficar confuso o desenho. Então, como vocês já entenderam aqui no quadrado que a gente fez aqui na face frontal, na face posterior a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, eu tô ligando aqui o vértice mais aberto, o segundo vértice mais aberto, ao ponto médio contrário a ele. E aí, ó, eu vou marcar aqui só os pontos que a gente identificou aqui, que seria o I', J', vamos supor, né? E aí, a gente pode notar o quê? Que a gente precisa, a parte de cima ninguém precisa traçar. E a parte de baixo, né, como é que a gente vai fazer? A gente vai centrar o compasso no vértice mais aberto, abri-lo até o ponto médio contrário a ele, até o ponto médio contrário, e vamos traçar um arco. Aqui, ó.
certo? Não precisamos traçar tudo, por quê? Porque essa parte aqui, ó, essa parte da frente, o 1, ele cobre, então a gente não está vendo. Então, eu vou escurecer aqui em vermelho, o sólido como ele ficou, para se destacar nessas linhas aí que a gente traçou, tá certo? Então, vamos lá, o sólido vai ficar dessa maneira. Então, vamos aqui escurecendo para se sobressair o nosso sólido e a gente perceber qual será o aspecto dele. Continuando aqui. 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 Só lembrando que quanto mais exercícios fizerem, melhor será. Continuando aqui, dando ênfase nas linhas. E agora, aqui. Então, a gente percebe aí o nosso sólido, que fica com esse aspecto. Então, fazendo uma pequena retrospectiva, né? A gente primeiro constrói os eixos, em seguida, a gente marca os pontos referentes às medidas principais para fazer o paralelepípedo envolvente, que aqui 4 no eixo X, 2 no eixo Z e 2 no eixo Y. A partir desses pontos marcados nos eixos, a gente traça linhas paralelas aos eixos X, Y e Z para traçar o paralelepípedo envolvente. Traçado o paralelepípedo envolvente, a gente olha para a figura e aí, nesse caso aqui, a gente estabeleceu aqui essas áreas 1 e 2, né? A gente viu que aqui o comprimento tanto da 1 quanto da 2 é 0,8 e a gente marcou e traçamos as paralelas para determinar as áreas, né? E deixando assim o sólido quase pronto. Para finalizar, falta a parte circular. E a gente lembra o quê? Que para fazer o círculo tem que existir um quadrado onde esse círculo será inscrito. E esse quadrado, como o círculo vai ser inscrito nele, ele tem que estar no mesmo plano do círculo. Como eu estou vendo aqui que o círculo está no mesmo plano da face frontal, eu tenho que traçar um quadrado aqui no mesmo plano da face frontal, de modo que o lado do quadrado seja igual ao diâmetro do meu círculo, que é 24. Certo? Então, eu traço o quadrado. A partir do quadrado, o que é necessário fazer? Marcar os pontos médios dos lados, ligar os vértices mais abertos aos pontos médios contrários a eles, e aí determinar os pontos I e J, e em seguida só traçar o círculo. No caso aqui, eu só preciso da parte inferior do círculo. Então, eu centro no D de dado, abro até o F de foco ou E de elefante e traço a parte maior. E centro em I, abro até o H de Helena ou E de elefante e traço a parte menor do círculo. E assim eu finalizo a minha figura. Espero que todos tenham entendido e qualquer coisa podem tirar suas dúvidas.